17, e nós estaremos lendo esse texto que mostra o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E esse versículo fala da palavra de Deus que tem que ser a referência, o padrão para o nosso crescimento espiritual. Então, Colossenses 3, versos 16 e 17, eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto. Também a você que está acompanhando a transmissão, que você possa acompanhar aí na tela a leitura bíblica, que Deus abençoe a sua vida, e convidamos para que você possa vir à noite, presencialmente, para o culto. E você que recebeu esse link, compartilhe, os canais da nossa igreja e esse canal para a edificação de outras pessoas. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Todos juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que a Tua palavra possa, ó Deus, transformar, edificar as nossas vidas a cada dia, e que o Senhor esteja santificando os nossos pensamentos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender o que é arte, o que é cultura, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Arte e cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, sejam coisas materiais, sejam coisas imateriais. Assim, a cadeira, o carro, a música, a poesia, as artes plásticas e tudo mais que é produzido pela ação humana é aquilo que nós chamamos de cultura. É aquilo que a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e o guardar. É o empreendimento humano. E para entendermos melhor o conceito de cultura, nós podemos fazer uma comparação com a ideia de criação. Criação é tudo aquilo que saiu das mãos de Deus. Vamos dizer isso comigo? Criação é tudo aquilo que saiu das mãos de Deus. E cultura é tudo aquilo que é produzido pela mão humana. E nós podemos ver alguns exemplos. O vento é criação, mas a energia eólica é cultura. A água é criação, mas a energia hidrelétrica é cultura. A árvore é criação, mas o banco que você está sentado é cultura. A cadeira que você se assenta é cultura. O som é criação, mas a música é cultura. O algodão é criação. Mas a roupa que você está vestindo é cultura. A areia é criação, mas a obra de arte é cultura. Então, o que é arte? Arte é a beleza produzida pelo homem. É uma atividade que reflete a beleza, a verdade e a bondade do Criador na criação. A arte é o diálogo responsivo, primeiro com a criação, com o mundo percebido à nossa volta. É uma resposta natural de uma cultura com a sua língua, perspectivas e valores. E a arte, ela reflete alguma coisa com apreço pelo belo, pela beleza. A arte é a necessidade latente do ser humano de exteriorizar-se, de se mostrar criativo, e, ao mesmo tempo, a leitura feita do mundo, como ele é percebido. E tudo isso é mandato cultural. É o mandato que nós recebemos do Criador, uma ordem de poder fazer cultura, de cultivar, de guardar a criação. Então, artistas, incluindo pintores, escultores, escritores e cineastas, nos ajudam a experimentar e a ver o mundo de maneiras diferentes. A arte estimula e desenvolve a nossa imaginação. Por exemplo, o livro O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. C.S. Lewis era um ateu antes de conhecer a Cristo.
E ele se tornou um grande escritor cristão, e ele escreveu as Crônicas de Nárnia. E ele fez isso para despertar a imaginação das crianças, escrevendo livros com um fundo cristão, com uma mensagem cristã. Dessa forma, meus irmãos, nós devemos aprender alguns princípios do mandato cultural no exercício da arte à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, Deus é o autor de toda a boa arte. Ele é o autor, né, de toda a beleza. Conhecendo ali em Santiago, no Chile, as montanhas, os Alpes ali, a gente tirando a foto do gelo, parece uma pintura. E quem que pintou? O próprio Deus. Como Deus colocou beleza, cores da natureza, as cores da borboleta, o canto dos pássaros, o verde das árvores, das florestas, né? Os picos, os montes, a beleza que a natureza reflete. Nós cantamos o primeiro cântico aqui, foi um cântico que a gente contempla a natureza, onde a gente vê os pássaros cantando, a beleza que Deus fez nesta grande natureza. Quando a gente vai no mar, a gente fica encantado com a imensidão de tanta água, de onde vem tanta água, a beleza das cores também dos mares. Alguns são mais azuis, né? Alguns mares, outros são mais esverdeados, contra beleza. E é quando a gente contempla também os peixes, né, como são as suas variedades. Então a beleza não tem existência própria e autônoma, ela provém de Deus. E Deus, como fonte de toda beleza, ele exercita a arte em toda a sua criação. A arte faz parte da ordem criacional de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, Gênesis capítulo 1, e a gente precisa ler e decorar Gênesis capítulo 1, porque o texto fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E nós podemos ver então que nos 3 primeiros dias da criação, Deus forma, primeiro, a luz eletromagnética, a radiação cósmica. Haja luz e houve luz. No segundo dia, Deus criou as águas e os céus. No terceiro dia, Deus criou a terra e a vegetação, a relva e todas as árvores frutíferas que nós temos neste mundo. No entanto, nos demais dias da criação, os dias seguintes, Deus preencheu esses espaços. No quarto dia, Deus colocou no firmamento os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, e para fazer divisão entre o dia e a noite, e para oferecer sinais para marcar os dias, os anos e as estações. No quinto dia, Deus encheu as águas de criaturas viventes, de todos os tipos de peixes, dos animais marinhos, né, do tubarão, da baleia e de toda a variedade de peixe que nós temos nos mares e nas águas. E Deus também colocou para voar na atmosfera as aves multicoloridas, aves lindas que enfeitam a abóbada celeste. Mas no sexto dia Deus colocou na terra os animais domésticos, o cão, o gato, e Deus colocou também os animais selváticos, o leão, o tigre, e também o leopardo, e Deus fez cada um conforme a sua espécie. Uma espécie não vai evoluir para outra espécie, mudar a sua biologia. Deus fez cada um com a sua natureza, segundo a sua espécie. E Deus, então, no sexto dia, fez também a obra-prima da natureza. Deus fez o homem e a mulher, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus fez o homem, então, para representar a Deus junto à criação, e fez o homem representar a criação junto a Deus. Deus é o grande artista da criação. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos entender que a arte nas Escrituras é proibida apenas como instrumento de idolatria, não como um meio de glorificar
por meio do belo. Nós não podemos fazer uma imagem e acender uma vela e colocar no templo e se prostrar diante dessa imagem. Isso é idolatria. Por isso o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo na terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós não podemos fazer uma escultura para adorá-la, mas nós podemos fazer uma escultura para contemplar o belo, para refletir, né, esse modo criativo que Deus colocou em nós. Então, aqui Deus não está proibindo a arte, mas Deus está proibindo a idolatria. Assim como nós não podemos usar o dinheiro e torná-lo como nosso Deus. Isso é mamon, é adoração. Ou o carro que você tem, colocar ele em primeiro lugar, ou a sua esposa ou seus filhos, porque isso também se tornaria uma idolatria. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, adorar a arte é um erro, mas não produzi-la. Por exemplo, nós não podemos adorar o sol. Existem alguns, na sua cegueira espiritual, adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, adoram o vento, adoram os elementos da natureza. Portanto, meus irmãos, a nossa criatividade deve ser atribuída a Deus, sua fonte inesgotável e perfeita. E dessa forma, foi concedida ao ser humano a habilidade de fazer coisas belas, de decorar. Você tem um quadro na sua casa, um pintor pintou um elemento da natureza, o sol, o mar, uma canoa. Alguns, né, vão viajar e ver lá o artista fazendo um trabalho na areia e aí traz aquela obra daquele artista, para lembrar a viagem que fez. Produzir esculturas e pinturas, compor músicas, escrever poesias. A arte está presente em toda a Bíblia e será por toda a eternidade. E nós podemos ver isso. Por exemplo, a arte no tabernáculo. Quando você pega, por exemplo, a partir do capítulo 25 de Êxodo, Deus manda fazer o tabernáculo. E Deus, então, coloca inspiração, iluminação em Bezalel e Aholibabe como artífice da obra do tabernáculo. E eu gostaria de ler essa passagem com vocês. Êxodo, capítulo 31. Abra sua Bíblia nesse texto. Por isso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? E toda a Bíblia é a palavra de Cristo, viu? De Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos jogar nada fora. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Nós não podemos atualizar a Bíblia. A Bíblia já está atualíssima. A Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos entendê-la. Vamos ler o que está em Êxodo 31. Olha o que diz o texto. Vamos ler? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar o quê? Desenhos. Trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para toda obra de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tem ordenado: a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro de puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Veja bem que Deus levantou artistas, gente para fazer o tabernáculo, a mesa da proposição do pão, que apontava para Jesus, o pão da vida, o candelabro, a luz, que apontava para Jesus, a luz do mundo. E também nós podemos ver ali
o altar do incenso, que simbolizava as orações dos santos, também o altar do sacrifício, que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus deu habilidades para que eles pudessem fazer esses utensílios do templo, do tabernáculo, para que pudesse apontar para Jesus. E Jesus hoje é o nosso tabernáculo, porque Ele é o Verbo que se fez carne, Ele se tabernaculou entre nós, Ele é o Deus homem, que se fez gente no meio da gente. Mas depois nós podemos ver arte no templo. Deus mandou que Davi fizesse então os preparativos para a construção do templo, que era símbolo também da presença de Deus. E a Bíblia diz lá em 1 Crônicas 28, 11 e 12, diz o seguinte: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com reverência aos atos da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. É arte sobre arte, como os artistas fizeram aquele templo. Mas nós podemos ver também a arte na poesia. Nós temos um livro na Bíblia chamado Cantares, o Cântico dos Cânticos, que é uma poesia de amor entre um homem e uma mulher. Como Deus celebra o amor através deste Cântico dos Cânticos, como o amor tem que ser celebrado na família, porque o amor é fruto do Espírito. E nós podemos ver também que o amor que Deus planta no coração de um homem e mulher para construir um lar, para construir uma família. Mas arte também na música. O maior livro da Bíblia é um hinário. O livro de Salmos, são 150 salmos. E é poesia, é música que nós devemos cantar. E aqui o salmista muitas vezes celebra as suas vitórias, mas também ele chora as suas derrotas. E ele fala da injustiça deste mundo, fala da violência e fala do juízo de Deus. Muitas vezes ele descreve a sua alma triste, abatida. Muitas vezes ele está no vale profundo da depressão, da tristeza, do abatimento neste mundo caído. Mas outras vezes ele está também como se ele estivesse no pico, na montanha, nas alturas, porque ele está junto com Deus e está celebrando a Deus as suas vitórias, as suas intervenções, as suas maravilhas. Muitas vezes ele canta a beleza da criação, os céus proclamam a glória de Deus. Uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem, não há palavras, portanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Mas também ele canta a palavra, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele canta, ele exalta a Deus pelas obras da criação, mas também ele faz poesia com a palavra de Deus, cantando o Salmo 119, 176 versículos, usando o acróstico, usando o alfabeto hebraico para exaltar a excelência, a beleza da revelação escrita de Deus. É poesia, é música. Mas você acha que a arte vai acabar nesta vida? Não. A arte continua no céu, a arte continua na eternidade. Jesus está preparando a maior obra de arquitetura do mundo. Jesus está preparando para nós a nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais, onde existe o rio da vida, regando todo a cidade santa, a nova Jerusalém. Jesus está construindo para nós a cidade santa, a nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra, que vai ser restaurada, onde não existirá mais pecado, não existirá mais dor, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. Jesus é o grande artista. Além do mais, meus irmãos, vai ter muita música no céu, muita poesia. E João, ele viu isso em Apocalipse, ele diz: vi
como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvado seja Deus. A arte continua no céu, continua na eternidade. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria que, ou melhor, ainda não acabou, né? Eu achei que tinha acabado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a queda manchou a nossa arte. A queda da humanidade permeia toda a criação, inclui as artes. Elas podem ser usadas de maneira errada, como qualquer outra escultura ou estrutura da criação de Deus. Por exemplo, a pornografia é um dos exemplos. Você pega a música de Rita Lee, amor e sexo. Ela não entende nada nem de amor nem de sexo, segundo o padrão bíblico. Ela diz que o amor é cristão, o sexo é pagão. Ela coloca o amor como limpinho e o sexo sujo. Mas o amor é fruto do Espírito. E o sexo é uma bênção de Deus para o casamento. O sexo foi pervertido pela queda. Pela queda. Até mesmo naquela música, parece inocente, Aquarela, né? Toquinho, ele não tem a visão do fim feliz. Ele fala assim: o mundo vai se descolorir. Ele não tem uma esperança além desta vida. Apesar de cantar tão bem e uma linda poesia. Nós podemos citar aqui também um exemplo daquela mulher e a criança tocando o corpo nu de um homem no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Aquilo não é arte, é artimanha. É artimanha. Além do mais, a criatividade, meus irmãos, e a arte nunca são neutras. Tem arte que glorifica a Deus e tem arte que não glorifica a Deus. E nós devemos olhar para as artes e com o padrão, a referência das Escrituras. E por essa razão, nós devemos examiná-la à luz do padrão bíblico. Nós devemos olhar e ver aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Aquilo que tem uma mensagem cristã e aquilo que tem uma mensagem pagã, anticristã, anti-Deus. Nós vivemos numa cultura contaminada pelo pecado que se levanta contra Deus. E muitas vezes nós podemos observar nas artes a rebelião do coração humano contra Deus. Algumas artes, quando a gente visita algum museu, a gente pode perceber que o artista coloca a arte sem sentido, porque nada tem sentido, e nós corremos para o nada. E Deus não existe. É uma arte que reflete uma cosmovisão equivocada do artista. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos saber o senhorio de Cristo na arte. O senhorio de Cristo diz respeito à cultura como um todo. E nós precisamos, então, resgatar a cultura. Cristo é o Senhor do homem todo agora e Senhor da vida cristã toda. Há lugar para a arte na vida do cristão. O senhorio de Cristo em sua vida deve abarcar a estima por arte, por ter sido remido por Ele e por viver de acordo com a Bíblia e sendo guiado pelo Espírito Santo. Nós devemos orar por cientistas cristãos, por políticos cristãos e por artistas também cristãos. A arte deve ser usada como uma forma de glorificar a Deus, não apenas fazendo a propaganda do Evangelho, mas uma obra bela para Ele. A arte, como diz Hans Huckman, que a arte não precisa de justificativa. A arte tem valor em si mesma.
E ser cristão é ter a liberdade para usar os talentos dados por Deus para a glória dele e para o bem do próximo. Nós devemos produzir arte para a glória de Deus e para o bem do próximo. Concluindo, meus irmãos, Deus não odeia a arte. Ele nos deu a capacidade de criar e apreciar a beleza. No entanto, é importante lembrar que a arte não deve ser adorada como um ídolo. Nós não podemos adorar a obra que a gente faz como aquele escultor que pegou uma árvore, a derrubou, a metade ele fez um carvão para assar a carne e fazer a sua comida, e a outra metade ele fez uma escultura, um ídolo, e se prostrou diante dela e diz o seguinte: este é o meu Deus. Isto é idolatria. Isso ofende a Deus. Isto é um objeto de culto que tem boca e não fala. Esse ídolo tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpa, e som nenhum lhe sai da garganta. Nós devemos adorar somente a Deus. O objeto que a pessoa constrói tem que revelar beleza, verdade e bondade do Criador na criação. No entanto, é importante lembrar que nós não podemos adorar a nossa obra de arte como um ídolo. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Primeira coisa, usando a arte para glorificar a Deus e expressar a nossa fé. A Bíblia chega a dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que os artistas possam fazer a sua arte para a glória de Deus, para revelar a obra da criação, de uma maneira poética, de uma maneira bela, através de uma escultura, de uma pintura, do artesanato, da poesia, da música, para exaltar a Deus e para o bem do ser humano. Mas em segundo lugar, aplicação para a nossa vida: como viveremos, avaliando se uma obra de arte é ou não é compatível com a sua fé. A arte reflete a visão do mundo do artista, expressando suas crenças, seus valores, suas filosofias. Por trás daquela obra de arte tem uma cosmovisão, tem uma visão de mundo do artista, que ele carrega as suas crenças, os seus valores. A arte não é apenas sobre estética, sobre beleza, mas também sobre conteúdo e mensagem. Segundo Francis Schaeffer, ele escreveu um livro sobre a arte e a Bíblia. Ele diz o seguinte: o simples fato de um artista retratar uma cosmovisão por escrito ou numa tela não significa que devemos automaticamente aceitar a sua cosmovisão. Então, quando o artista faz uma obra, nós devemos avaliar aquela obra, se aquela obra é ou não é compatível com a nossa fé. Por exemplo, vou citar aqui uma obra, uma música, e a gente hoje é dominado aí pelo cinema, né, pelas músicas, pelas obras de arte, seja no centro da cidade, seja numa tela pintada que está ali exposta em um museu ou numa casa de alguém. Nós devemos avaliar aquela obra. E as músicas, é um exemplo que eu quero usar aqui, a música de Sérgio Brito, Epitáfio dos Titãs, que diz o seguinte: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar por aí distraído. Essa música tem uma cosmovisão secular. Em outras palavras, uma cosmovisão que não leva Deus em consideração. É o acaso que vai me proteger. E por isso ele fala o seguinte: devia ter errado mais. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus. E deveria ter corrido mais do pecado.
e errado menos. O acaso vai me proteger. O que é o acaso? O acaso não é nada, o acaso não produz nada. Aquele que vai nos proteger é Cristo, o Rei da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa arte. Ele que tem que reinar na nossa vida, Ele que nos protege. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele fala: enquanto eu andar distraído, terrível engano, meus irmãos, quem anda por aí distraído, sem refletir na vida, sem pensar as suas ações, sem colocar a sua atividade para a glória de Deus e para render graças a Deus, sem balizar a sua vida pelas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Enquanto eu andar ainda distraído, é terrível engano. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não fica andando aí distraído, não, porque o diabo não anda em derredor distraído, ele quer devorar, e ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.